Olá pessoal, boa noite. E hoje eu quero fazer aqui um podcast monólogo. O que é um podcast monólogo? É um podcast onde eu sozinho, sem a presença de convidados, vou falar sobre um assunto. E esse assunto que eu reservei aqui é um assunto que eu acho interessante, que diz respeito a relacionamento, a casamento, a marido e mulher, vida conjugal, né? E eu que sempre venho lendo, aprendendo assim sempre um pouco a mais aqui e ali, como diz um dito popular, né? Que quem aprende é como diz o escritor, quem aprende acaba ensinando e quem ensina acaba aprendendo, né? De certa forma, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço aqui aos nossos ouvintes, Nel lá em São Paulo, na Baixada Santista, né? Nel tá sempre aí compartilhando o podcast Pode Tudo. Cida lá em Minas Gerais, Dedo Bregueiro lá em São Paulo, Raminho também lá em São Paulo, Bosco, né? Todos vocês aí com o Padre Zezinho, Tó lá em Maceió, todos que estão nos assistindo agora, né? Vamos compartilhando os patrocinadores, Elivelto Azulejista, nós temos o supermercado Economia na Rua 23, aqui no centro de Chapadão do Sul, o Agemax Sucata na Avenida Goiás, e falando na Avenida Goiás, nós temos o Espetinho do Bola, né? Também aqui na Avenida Goiás, tá? E nós temos também aqui, ó, tem uma novidade boa para me falar para vocês, ó, Eliane Silva, né? Tem um espaço aí para você que é mulher, que gosta de se cuidar, que é vaidosa, né? Toda mulher tem uma pontinha dessa parte aí de ser vaidosa, né? Se cuidar. O homem é meio relaxado e tal, mas aí depois eu vou falar para vocês aqui o que é que tem para vocês aí de casa, beleza? Nós temos também lá em Maceió, Alagoas, CL Construções, né? Patrocinadora do podcast Pode Tudo. Vamos falar também do Elias, alagoano, né? O homem que faz arte com ferro, né? Ele que é um artesão, faz aí trabalho de artesanato aqui no Chapadão do Sul, deixando sua marca. O Elias é um conterrâneo, é um parceiro, é um amigo. Daqui a pouco vamos falar sobre tudo isso aqui, beleza? E o assunto aqui, gente, são 18 perguntas. Eu vou dividir as perguntas, essas 18 perguntas, em praticamente cada assunto que eu destacar aqui, eu vou destacar em 3 perguntas, tá? E depois eu vou postando aí para vocês, beleza? Bom, aqui é o seguinte, ó, sobre marido e mulher, dando exemplo aqui, a Bíblia, né? Vou falar um pouco sobre o conhecimento da Bíblia, né? Pedindo para honrar o marido, honrar a mulher e vice-versa. A mulher também honrar o marido, né? Respeitar, considerar, mostrar apreço, né? Resumindo. Então aqui, ó, eu achei interessante. O objetivo desse bate-papo aqui, monólogo, que sou eu sozinho, sem ajuda de alguém, né? Para discutir aqui comigo. O objetivo é mostrar como o marido pode honrar, né? Sua esposa por meio das palavras e das ações. A primeira pergunta é o seguinte, olha, eu achei interessante. Qual é um dos motivos de Jeová, né? Jeová, que vocês sabem que é Deus, né? Como a Bíblia diz, ele diz que tem nome, que é Deus. Pode ter criado o casamento. Então, lembra que eu falei que vamos falar sobre marido e mulher, relacionamento, casamento, né? Vida conjugal. Qual o motivo principal, né? Pelo qual você que gosta de conhecimento bíblico, você que é evangélico, né? Você que faz parte aí dessa linha de pensamento aí de ser
cristão, né? Ter a ideia de continuar sendo cristão. Vamos trabalhar em cima dessa ideia do que diz a Bíblia, né? Aí tá. Jeová Deus é feliz. E Ele quer que nós também sejamos felizes. Isso aí, se você quiser acompanhar aí, ó, em 1 Timóteo, tá. Eu vou até ler para vocês aqui, ó, o que é que diz em 1 Timóteo, né? No versículo 11, né? O qual está de acordo com as gloriosas boas novas do Deus feliz, que foram confiadas por mim. Interessante, né? Então, por isso, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, tá? Por isso ele nos dá muitos presentes que nos ajudam a sentir prazer na vida. E um desses presentes que eu estou aqui destacando, né? Estou aqui mencionando, é o casamento, segundo a Bíblia, né? Um desses presentes é o casamento em si. Quando um homem e uma mulher se casam, eles prometem amar, né? Você vê, né, no casamento não tem aquela promessa, né, de na saúde, na tristeza, na dor, na alegria, né? Tá sempre junto ali. Quando um homem e uma mulher se casam, eles prometem amar, prezar e respeitar um ao outro. Um casal que mantém forte seu amor sente verdadeira alegria na vida, não é verdade? Então, essa é a promessa, né? E muito, eu vou estar junto com você, né? Vou estar sempre presente e tal. Será que isso acontece, né? Está acontecendo com você? Será que acontece comigo? Então, vamos ver aqui, né? Isso está escrito em Provérbio, viu? Capítulo 5, versículo 18. Interessante, ó. Seria abençoada a sua própria fonte e alegre-se com a esposa da sua juventude. Entendeu? Aqui, ó. Mas aqui, ó, antes de começar falar sobre a segunda pergunta, eu quero falar aqui sobre os patrocinadores, deixar o número do telefone, né? O Elivelto Azulejista, você que quer contratar, conversar para ele fazer o trabalho aí da sua casa, em piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos, tá o número aí, ó. Pega o número do Elivelto Azulejista, que é 67 996 44 7905. E lá em Alagoas, né? Maceió, Alagoas, tem a CL Construções, né? Você que quer construir sua casa aí em Alagoas, aproveita essa oportunidade, ó, pega o número, é 82 982 06 4350. E aqui, na Avenida Goiás, como disse aqui no início, tem o espetinho do Bola, né? Onde você toda noite tem aquela jantinha especial, 2 espetinhos por apenas R$30, tá? E durante o dia tem um serve-serve também aqui no espetinho do nosso amigo Bola, né? Tá? Por apenas R$25 você vai comer à vontade no espetinho do Bola aqui na Avenida Goiás, tá? E o Algemar Sucata também, onde você pode vender latinha, cobre, ferro, baterias e muito mais, né? Procura o Algemar Sucata aí, você que está sempre aí na rua, contribuindo também, né, para o meio ambiente, né, melhorando a cidade, limpando a cidade, tá? E o Supermercado Economia na Rua 23, no centro de Chapadão do Sul, onde você vai fazer suas compras e lá tem oferta todos os dias, né? Lá é economizar de verdade, tá? E vamos falando aqui, daqui a pouco vamos falar sobre a Eliane Silva, né? Você que é mulher, aproveita, ó, daqui a pouquinho eu vou falar para você aí aproveitar essa oportunidade de ficar mais linda do que você é. Tá, a segunda pergunta, né? Ó, o que acontece em muitos casamentos hoje em dia, né? Talvez você fale, não, acontece muitas coisas, né? Mas vamos ver o que é que realmente vem acontecendo com os casais, né? Infelizmente, muitos casais hoje em dia, observa, se esquecem dessas promessas, né? Inclusive naquele dia lá que está casando e tal, prometendo, né? Que fizeram no dia do casamento. Isso explica porque existem tantos casamentos infelizes, né?
Você já conhece aí alguma pessoa que vive infeliz, que se separaram, né? Qual o motivo principal pelo qual leva uma pessoa a estar junto de outra pessoa infeliz, né? Ou talvez separada, né? Por algum motivo, algo que aconteceu. Qual o principal motivo que leva os casais a ficar numa situação dessas, né? Então, um relatório recente, observa, um relatório muito recente da Organização Mundial de Saúde mostra que muitos maridos, abusam da esposa em sentido físico, verbal ou emocional, tá? Você vê que tem vários tipos de abuso, né? Alguns maridos até tratam a esposa com respeito na frente de outras pessoas. Mas quando estão a sós, a coisa muda, né? São abusivos. Além disso, muitos casamentos são abalados quando o marido vê também pornografia. É outra coisa que atrapalha também o relacionamento, né? Outra coisa. Então, deixa eu falar aqui um pouco sobre a Eliane, né? Eliane Silva aí, ó. Você que é mulher, o serviço aqui, ó, sobre design personalizado, né? Design com rena e epilação facial, tá? Para você ficar com a pele mais limpa, né? Então, a Eliane Silva aqui, ó, tem aqui, ó, na Rua das Margaridas, número 336B, tá? E no bairro Flamboyant, aqui no Chapadão do Sul, tá? Tem um número de telefone, ó, você que quiser entrar em contato com a Eliane Silva, que você quer mulher, lógico, toda mulher quer ficar mais bonita do que né? O número 67 98481 8087, né? 967 98481 8087. Procura a Eliane Silva, né? Eliane Silva aí, ó, tá trabalhando aí, deixando as mulheres mais bonitas. Então, gente, vamos para uma outra pergunta aqui, para a gente terminar aqui esse primeiro bate-papo monólogo, né? Depois vocês assistam aí o outro, o segundo, tá? Aqui tá a terceira pergunta. O que leva alguns maridos a tratar a esposa de modo abusivo? Lembra que eu falei, né? Que tem muitos maridos que tratam suas esposas de forma abusiva e existem várias formas, né? O que leva? Vamos ver direitinho aqui. Bom, por que alguns maridos tratam a esposa de modo abusivo? A pergunta, né? Alguns talvez tenham sido criados por um pai violento. Você vê que aquilo que a gente passa, né? O que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, o ser humano ele é como se fosse uma esponja, né? Absorve, imagina. Você coloca água e coloca óleo. Aí de repente você, 2 recipientes, aí você pega uma esponja, bota na água. O que é que a esponja vai absorver? Água, né? Obviamente você botou dentro da água. Estou falando de uma forma bem simples aqui, para você entender que a gente é igual uma esponja. A gente absorve as coisas, e principalmente na educação, com os pais, na cultura que a gente tem, né? Vai aprendendo. Então vamos lá. Alguns talvez tenham sido criados por um pai violento e por isso acham que seu comportamento é normal, tá? Tem muita gente que acha, né? Ah, não, eu sou homem, tem que ser macho, tem que ser o bambambam, que o meu pai era assim e tal. É assim que funciona, né? Outros são influenciados pelo ambiente em que vivem. Por exemplo, em algumas culturas, existe a ideia de que um homem de verdade precisa usar a força, ó, que eu acabei de falar, para mostrar para a esposa quem realmente manda.
né, aquela questão o machismo, né, predominando. Você vê, muita gente que foi criada assim, às vezes quer também trazer aquele costume velho de casa para praça, no convívio com os filhos, com a esposa, né? Aí não dá. Então, por exemplo, algumas culturas existem, existe a ideia de que um homem de verdade, né, como eu acabei de falar, precisa usar a força para mostrar para a esposa que é ele que manda, né? Outros homens não foram ensinados a controlar suas emoções, incluindo a raiva. Essa já é uma outra questão, né? Incluindo a raiva. Além disso, alguns desenvolvem uma visão distorcida sobre as mulheres, né? Tem uns que não conseguem se dominar com a raiva, o ódio que tem, foi criado daquela maneira e tem que ser e pronto e acabou, né? Já outros, é, incluindo a raiva, desenvolvem uma visão distorcida, né? Acha que a mulher é motorista de fogão, acha que a mulher é um sexo frágil, né? Mais ou menos isso que tem homem que pensa, né? Sendo que a mulher é muito mais forte do que ele. Aí tá. O sexo, por exemplo, porque vê pornografia com frequência e tem esse tipo de pensamento, né? E para piorar a situação, alguns relatórios mostram que durante a pandemia da Covid-19, mais maridos começaram a maltratar as esposas. Será que foi porque ficaram em casa, tiveram mais tempo, né? Foi uma oportunidade ali para abraçar e maltratar mais ela, né? Mas é claro que nada disso justifica o comportamento abusivo de um marido, não é verdade? Então, isso aqui foi uma pequena explanação, depois eu vou colocar mais, vocês vão acompanhando aí, né? Vocês vão acompanhando aí, praticamente todo dia eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre essas questões, né? Sobre marido e mulher, sobre relacionamento, casamento e a forma da mulher honrar o marido e o marido, lógico, honrar a mulher, ter apreço, ter cuidado, beleza? Muito obrigado aí e um abraço aí a todos vocês.